Aqui só um pouquinho para mostrar para vocês, né? Vocês já estão bem acostumados a visualizar essa imagem, que é um corte histológico do nosso sistema tegumentar, da nossa pele, com as suas estruturas. Então eu sempre gosto de apresentar essa imagem porque a gente entende de verdade onde que é que acontece toda a formação do fio de cabelo. Então, quando a gente para olhar aqui onde está o folículo piloso, onde realmente é o nosso bulbo, que é a nossa raiz capilar, e onde que esse produto ele precisa atuar de fato, né, para que a gente tenha um resultado, onde eu preciso alcançar. E aí falando disso, por quê? Hoje tá essa prática gigantesca de vou preparar um chá e vou aplicar no couro cabeludo. Ah, vou passar um mel misturado com não sei o quê. Ah, eu vou pegar a babosa pura e vou passar. Gente, pelo amor de Deus. Quando a gente olha para essa estrutura aqui, imagina a integridade da nossa pele. Um tecido que nem a água consegue atravessar. A única coisa que atravessa a nossa pele é a radiação. Então você imagina como que eu vou pegar uma partícula gigantesca que aos nossos olhos não se apresentam, mas que para a nossa pele ela se apresenta e ela vai ter permeabilidade. E aí outro dia um profissional veio me questionar sobre questão do chá. Ah, mas o chá tem sim uma ação. Falei, então faz o seguinte, prepara o chá, aplica no couro cabeludo do seu paciente, deixa ali molhadinho, liga seu tricoscópio e coloca lá nesse mesmo momento. E me fala se essa partícula de chá, que você vai visualizá-la grandona, se ela permeou. Porque se você observar que ela permeou, aí tudo bem, eu posso até dizer que sim. É a mesma coisa que jogar água na couve. Já jogou água na couve? É, A água escorre assim por bolinhas. na Vitória Régia. Ela não deixa ter aderência. E a mesma coisa a nossa pele. Então, é só pegar esses ganchos, igual eu vi vela para tratar couro cabeludo. Gente, imagina a cera da vela, qual que é a compatibilidade? Talvez hoje eu sei que tem umas com óleo vegetal, como a gente usa os óleos vegetais, mas para superfície, como que eu falo que eu vou tratar uma queda de cabelo com esse tipo de prática? Porque, olha, muito boa essa colocação sua. Inclusive, assim, você tem um departamento na Alon que eu sou muito próximo, é o comercial. Primeiro, que é o pulmão da empresa, e segundo, porque eu adoro vender. E muitas queixas que a gente vê ali no comercial são de profissionais que eles não têm sucesso, sobretudo com a alopecia androgenética. E quando a gente olha para a alopecia androgenética, doutor Marcos, uma característica dela é o atrofiamento folicular. Esse atrofiamento folicular, ele causa essa miniaturização do fio, acabando com a saúde desse couro cabeludo. E muitos profissionais, eles chegam até então na Alon sem ter sucesso nesse tipo de patologia. Justamente, doutor Marcos, porque eles ficam tentando combater a alopecia androgenética com ativos fitoterápicos e bioorgânicos, que a gente adora, nós inclusive temos na nossa formulação, mas, por exemplo, quando a gente fala de uma alopecia androgenética, gostaria até que o senhor falasse um pouco melhor, é impossível se você não tem uma dose de ataque realmente para reativar essa unidade folicular. É aquela velha história, né, do famoso minoxidil, não tem como não citá-lo. A gente vê aí toda hora propaganda de marcas e marcas e marcas trazendo esse ativo para resolver tudo. E infelizmente a gente sabe que não. Por quê? Se a gente parar para pensar, ele é um vasodilatador, ok. Ele vai levar sangue para a unidade folicular. Mas primeira coisa, esse sangue tem nutriente? Esse organismo está nutrido? Opa, tem um mosquitinho. Invadir aqui. Quer participar, deve estar ficando careca. Esse organismo tem nutriente? Porque se eu vasodilata, eu vou levar sangue. A intenção de levar sangue é levar nutriente. Ok. Tem nutriente? Não tem. E aí tá, eu entendo que na androgenética, ali na base, né, no bulbo aqui, quando a gente observa, a gente tem a papila dérmica que se liga aos capilares sanguíneos para a leva de sangue. E a gente entende que o DHT se acopla justamente nessa base, bloqueando a leva de sangue e eu tenho atrofia. O minoxidil não combate o DHT,
ele não reverte a atrofia, ele não ativa o bulge folicular, ele não estimula a proliferação de células. Então, qual que é o intuito? É um uso empírico. E aí as pessoas ficam tentando se tratar com isso. Causa desregulação da microbiota por causa do veículo que o carrega, então não faz sentido. Se ele funcionasse, não tinha ninguém careca. Porque a qualquer momento você compra em qualquer venda, em qualquer farmácia, em qualquer site. Sim. Então, nós temos que mostrar para as pessoas que de verdade é uma patologia, que existe um processo fisiológico que causa esse problema e que, por ser um processo fisiológico do organismo humano, ele depende de uma ação de fármaco. E hoje, olha que delícia, nós temos os fármacos, não precisamos utilizar de droga, de medicamento, que tem dano colateral. Então, por que que nós não usamos de tanta argumentação que nós temos disponíveis para cada dia mais dar força à nossa profissão? Exato. Inclusive, até gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, doutor, dos ativos farmacológicos, que até então poucas pessoas elas desconhecem, né? Quando a gente fala dermocosmético, muitas pessoas elas ainda nem sabem o que são, ainda até confundem com cosmético convencional. Para quem não sabe, o dermocosmético, ele é um produto, inclusive, grau 2 da Anvisa. Agora eu vou chegar lá. Vai ter lá? Vai. E... Olha ele já querendo me pular. Spoiler, porque conectou tão bem. E são esses ativos farmacológicos que dão essa condição de tratamento. O que é um ativo farmacológico, doutor Marcos? É aquele ativo que ele é extraído. De fato, né? Fica essa briga. Ai, o fitoterápico, ai, o orgânico, ai, não sei o quê. Gente, o que acontece dentro da farmacologia é que os pesquisadores, eles estudam anos para encontrar um princípio ativo que às vezes é extraído de uma planta. Só que quando adere-se à tecnologia, quando se adere um veículo que vai realmente levar esse produto lá para onde ele precisa atuar, aí nós temos um fármaco, um princípio ativo, porque aí nós vamos ter exatamente uma ação. Por quê? O fármaco ele consegue atuar exatamente onde existe o problema. Eles levam veículos. Por exemplo, quando a gente fala aí num veículo lipossolúvel, é um ativo que ele vai conseguir alcançar a terceira camada da pele, porque lá existe gordura. Quando a gente fala num veículo hidrossolúvel, ele vai conseguir alcançar a segunda camada da pele, que é a derme, porque lá tem água, e lá ele vai se dissipar por causa dessa atração que ele vai ter por aquele ambiente. Então, até isso é pensado, né? São veículos, são carrinhos que vão levar aquele ativo exatamente onde ele precisa atuar. E aí a gente tem ainda os fatores de crescimento, que aí é aquele boom de energia para as células, obrigando elas a voltarem a trabalhar. Que agora eu vou explicar sobre, então, essa ação dermocosmética na nossa pele. Inclusive, quando a gente fala de princípio ativo, os princípios ativos você encontra, sim, nos remédios, e existem 3 tipos de princípio ativo, né, doutor Marcos? De origem animal, vegetal e o sintético. E quando a gente fala do princípio ativo que é utilizado no dermocosmético, ele é 100% vegetal na maioria das vezes. Então, não existe nenhum tipo de agressão ao ser humano. É realmente o que há de mais nobre daquela planta, daquele vegetal. E aderido à tecnologia é igual um exemplo clássico, a aloe vera. Tem a babosa, nós sabemos que a babosa ela é maravilhosa. Só que não adianta você pegar a babosa pura e passar, porque ela não vai ter permeabilidade. As partículas são muito grandes. E aí, quando a gente vai para a aloe vera, aquilo que há de melhor no extrato da babosa é quebrada em várias vezes, né, dentro do laboratório, para realmente atravessar as camadas da pele. Por isso, a importância do dermocosmético, aliado, óbvio, às vias naturais. Não tem problema, como os óleos vegetais, os óleos essenciais, as argilas, mas até isso tem que ter uma tecnologia envolvida, porque senão você não tem a ação de tratamento esperada. Até pegando um gancho aqui, doutor Marcos, por incrível que pareça, as pessoas elas não entenderam o nível de tecnologia que a gente tem à disposição hoje quando a gente fala de dermocosmético. As pessoas estão vindo, todo o homem ir para a Lua, as pessoas estão vendo o Elon Musk fazer um foguete da ré, mas eles não entendem o poder
da cosmetologia e da alquimia desses ingredientes. Por exemplo, você falando aí do que há de mais nobre, a menta é um ativo super conhecido. Só que a gente pega, por exemplo, o nosso Scalposine, ele tem o lactato de mentila, que é o que há de mais nobre quando a gente fala de menta. Para quê? Para melhorar o fluxo sanguíneo, para trazer mais oxigenação, trazer mais nutriente. Então, são ferramentas que estão à disposição desse profissional e às vezes ele até desconhece. E não conhecer da cosmetologia é um grande crime que nós, profissionais que queremos tratar com os dermocosméticos, cometemos. Por que que eu parei e hoje estou quase concluindo a minha pós em cosmetologia avançada? Eu sempre fui muito encantado pelo universo da cosmetologia quando eu comecei principalmente a entender a força do dermocosmético. Quando eu descobri o dermocosmético ainda na universidade, eu fiquei encantado. E aí eu quis entender mais, então, por que que eles tratam? Né, o porquê que eles realmente conseguem resolver o problema. E aí, óbvio, eu já entendia que existe uma integridade na pele, uma permeabilidade seletiva, e aí eu precisava entender qual que era essa tecnologia. Inclusive, para quem ainda se embaralha um pouco em cosmetologia, na nossa plataforma de estudos no Induca, Sim. Tem um curso que eu sou apaixonado e fiz ele assim muito objetivo, para que realmente possa ser claro esse conhecimento inicial da cosmetologia, que é o cosmetologia aplicada à dermoterapia capilar. Então, para quem já é assinante do Induca, depois assista esse curso, que aí lá eu falo da cosmetologia, eu falo dos veículos, eu falo o porquê do princípio ativo, do fármaco, e cito vários ativos específicos que são, de fato, destinados ao tratamento das patologias do couro cabeludo. Para que quando você opte em escolher uma marca, você vá buscar ali na ficha técnica daquela marca se ali existem aqueles ativos que são os principais quando o assunto é tratar as patologias do couro cabeludo. Inclusive, Prioli, quero aproveitar esse gancho que você deu aqui, de quando você estava na faculdade e você olha para a tecnologia do dermocosmético e vê a coisa mais incrível que dá uma condição de tratamento. E foi entender que essa permeabilidade dava condição de resultado. E eu percebo, Prioli, hoje, que muitos profissionais, eles se recusam a ganhar dinheiro, eles se recusam a trabalhar, eles se recusam a sustentar a sua família, eles se recusam a ter sucesso porque eles ainda não têm condição financeira de comprar aquele aparelho maravilhoso que todo mundo fala, de ter aquela clínica maravilhosa que todo mundo tem, para poder postar aqueles stories muito descolado. O que você diz para esse profissional que está paralisado se ele pode ou não começar amanhã com os dermocosméticos? É aquela velha história, né? Colocar o carro para puxar os bois. Sim. Gente, assim, eu sou prova viva disso. Quando eu ainda estava na universidade, que eu sempre fui muito atrevido, no meu primeiro ano, no segundo semestre, eu já comecei a fazer os cursos fora da universidade para ir me aperfeiçoando. E naquele momento, eu não tinha nada, eu não tinha maca, eu não tinha aparelho nenhum para atender. Mas o que eu fiz? Eu já fui adquirindo conhecimento e aí eu comecei a comprar os meus primeiros produtos dermocosméticos. Falei, bom, eu tenho como tratar. Desde que o mundo é mundo, se tratam as pessoas através dos estratos. Desde o Egito Antigo, quando as pessoas começaram a ser curadas com os emplastos, com os chás que eles consumiam de ervas para inflamações e demais patologias, nós demos um salto muito grande. Porque imagina que o dermocosmético hoje, ele tá onde tá, porque tem milhões de anos que se estudam, né, sobre esse universo do tratamento. Agora, o aparelho é tudo muito novo, óbvio, tem ações incríveis, você tem que tê-los, mas não é algo que tem que ser imediato, porque nós temos que respeitar o nosso processo. Se lá atrás eu tivesse comprado aparelho e não tivesse adquirido conhecimento, não tivesse ido fazer curso e não tivesse começado pelo dermocosmético, talvez hoje eu nem estaria aqui. Eu estaria por aí trabalhando de alguma outra coisa, com uma carteira assinada, ganhando um salário michuruca. Deus me livre, olha. Nós precisamos de você. Inclusive,
Só a título de conhecimento geral, que não vale nada, não faz ninguém ganhar dinheiro, o pão com fungo era usado pelos egípcios como uma forma de antibiótico. Eles tratavam complicações de bactérias, inclusive inflamação na garganta, com pão com fungo. Então, são as pessoas usando os recursos naturais desde muito tempo. Aproveitando a sua deixa, quando teve aquele surto de lepra lá no passado, que é a hanseníase, mas eles falavam Sim. lepra, os primeiros a serem curados é porque eles pegavam as cascas das feridas dos mortos, faziam um chá e tomavam. Ou seja, foi uma forma que eles encontraram. De criar anticorpo. Eles não entendiam que ali estava o antígeno, mas eles ferviam as cascas das feridas dos mortos, faziam chá e quem estava com a doença em fase inicial tomava. Então, imagina hoje o salto que nós demos dentro desse universo. Como que não tem como tratar, pessoal, sem aparelho? Hoje eu estava em chamada, inclusive, com um profissional que ele é cabeleireiro, está migrando para dermoterapia capilar, só que ele ainda não faz exatamente serviços de tratamento das patologias. E aí ele, preocupado, ai, Prioli, eu vou chegar um momento que eu vou parar de fazer. Eu quero banir essa vida de cabeleireiro, eu tô muito cansado, eu quero trabalhar mesmo com os tratamentos. Eu falei, você pode ficar tranquilo, que vai acontecer naturalmente. Eu fui cabeleireiro por anos e tudo foi acontecendo de uma forma muito natural. Um dia eu acordei e falei, bom, não vou mais atuar como cabeleireiro. Depois eu acordei, bom, não vou mais trabalhar como maquiador. Porque eu já não tenho mais tempo para me dedicar a esse universo, porque hoje a minha agenda é toda tomada pela dermoterapia capilar. E isso é fantástico. E aconteceu naturalmente. Mas para isso eu precisei, quando vi a pandemia acontecendo, eu comecei já a tratar meus pacientes, já comecei a oferecer uma sessão de argiloterapia, já comecei a esfoliar o couro cabeludo das minhas clientes. Às vezes elas iam para fazer uma coloração, depois da coloração eu já fazia um blend de óleos, que eu já tinha algumas coisas por causa do facial, eu tinha loção calmante, eu já começava a usar. E aí eu comecei a mudar a atmosfera do meu espaço de atendimento.